Olá, irmã e irmão, muito bem-vindos a este estudo. Hoje quero apresentar-vos algo muito interessante para os dias de hoje, especialmente para quem é adventista. Mesmo se você não for adventista, aconselho a que se mantenha atento e que veja este estudo, porque trata de um assunto que realmente é um assunto que que engloba todo o cristianismo nos dias de hoje. Então eu aconselho a você que fique e que possa ver do que é que se trata. Se você é adventista, definitivamente deve manter-se a ver este vídeo, porque é algo que eu próprio, quando tive conhecimento desta informação, fiquei bastante surpreso, porque não é algo que os pastores e as pessoas mais conhecidas falam acerca. São fatos históricos que não podem ser refutados, e quero desde já dizer que tudo o que for apresentado vai ter referências e pode ser pesquisado e deve ser pesquisado, porque quanto mais a gente procura pela verdade, mais esclarecidos vamos ficar. E comigo, nesta situação deste assunto, foi o que se passou. Quanto mais eu pesquisei e mais procurei, mais convencido eu fiquei acerca de que é a absoluta verdade. E as evidências de fato são irrefutáveis. Eu quero desde já dizer que eu não sou contra pessoas, mas sim sou contra ideias, contra ensinamentos que são falsos e são contra o Deus vivo e o seu Filho amado. Têm vindo a ser assassinados a sua personalidade durante vários anos. E hoje, neste estudo, eu espero levantar a Jesus Cristo para que todos olhem para Ele e sejam salvos, e que os homens sejam postos no pó da terra e as suas doutrinas, e que Deus seja verdadeiro e todos os homens mentirosos e falsos. Eu também quero desde já dizer que eu não sou dissidente, não faço parte de nenhum grupo, sou apenas eu sozinho. E não sou dissidente da Igreja Adventista porque eu nunca fiz parte da Igreja Adventista, mas sou adventista do sétimo dia. Considero-me adventista do sétimo dia há cerca de 3 anos, 3 anos e qualquer coisa, mas nunca fui expulso da Igreja porque eu nunca fiz parte da Igreja. Então não me chamem dissidente, porque eu não sou nenhum dissidente, porque eu não faço parte, nem nunca fiz parte da organização adventista, por assim dizer. Então, o estudo 2 trata-se de algo muito importante para nós. O título chama-se Alfa e Ômega, Heresia Letal. E hoje em dia é muito falado acerca da Ômega e o que é a Ômega, e é a teologia nova, e é a oração contemplativa, e então as pessoas dão vários títulos acerca deste assunto, acerca da heresia Ômega ou da apostasia Ômega. Mas nós devemos de ver onde é que encontramos estas palavras e quem é que fala acerca destas palavras, para vermos o que é que realmente se trata. Obviamente, a Bíblia fala do Alfa e do Ômega, que é Jesus Cristo, o princípio e o fim, mas também temos passagens na Bíblia, no Espírito de Profecia. Se vocês não são adventistas, nós temos uma senhora que se chama Ellen G. White, a qual eu pessoalmente considero que foi uma mulher inspirada por Deus, e os seus escritos realmente são inspirados pelo Espírito de Jesus Cristo, a qual nós, os adventistas, os verdadeiros adventistas, damos valor e realmente ponderamos sobre o que ela escreveu. E visto que assim a considero, nós temos que ver o que é que ela escreveu acerca da Alfa e da Ômega,
existe algum material que ela escreveu acerca disto e nós devemos de ir lá e ver o que é que foi a alfa e depois, obviamente, veremos o que é a ômega nos dias 2. Obviamente, é um processo que aconteceu porque há um desenvolvimento e nós já vamos ver como é que isto acontece. Vamos começar este estudo. Como eu disse, temos que ver o que é que foi, porque nós temos um conselho muito sábio do homem mais sábio a seguir Jesus, e está em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9 ao 10, e diz que o que foi nos séculos passados, ele diz que isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará. Então não há nada novo debaixo do sol, e as coisas repetem-se, então devemos ir ao passado e ver o que é que se passou para podermos ter uma ideia do futuro. Vamos ver aqui algo que a irmã White diz também, que é interessante. Ela diz: não temos nada a temer pelo futuro, a não ser que esqueçamos o modo como o Senhor nos conduziu e seus ensinamentos na nossa história passada. Então isto é também um conselho da irmã White. Ela diz claramente que nós devemos olhar para a história passada e ver o que é que aconteceu ali, como é que ele tinha trazido eles, tinha ensinado eles, e obviamente não teremos nada a temer se conseguirmos manter-nos como eles foram mantidos e como o Senhor os conduziu, Ele também conduzirá a nós no futuro. Então vamos ver o que é a alfa, para podermos ver o que é depois, obviamente, a ômega. Podemos ver que um homem esteve envolvido na heresia alfa letal, que este homem chama-se Dr. John Harvey Kellogg, e era um homem muito importante no meio adventista, e não só, mesmo mundialmente ele era alguém bastante famoso pelas coisas que ele fazia na parte médica. E ele era o diretor na clínica de Battle Creek, era uma clínica adventista bastante famosa, e era um homem, como eu já disse, bastante influente no mundo adventista. Essa clínica pega fogo em 18 de fevereiro de 1902 e arde por completo. E o presidente da Conferência Geral naquela altura, em 1903, que era A.G. Daniels, ele tem uma ideia de que o Dr. Kellogg pudesse escrever um livro acerca de medicina e, como ele era bastante conhecido, que esse livro pudesse ser vendido, então os fundos seriam para a reconstrução da clínica em Battle Creek. Obviamente, a A.G. Daniels, o presidente, disse para Kellogg não escrever nada acerca de teologia, mas só que fosse relativo à medicina. O Sr. Kellogg não conseguiu manter só medicina no livro e ele acaba por escrever algumas de suas ideias no livro, e então esse livro acaba por ter uma fama muito, muito má, ao ponto de os líderes reunirem-se e irem ver se o livro deveria ser imprimido pela publicadora ou não. E eles decidiram que o livro não devia ser imprimido, mas já existiam avanços para que o livro fosse imprimido na publicadora. A publicadora chama-se Review and Herald, e essa publicadora acaba por também arder, também pegar fogo e arder por completo em dezembro de 1902. Nós, em Testemunhos, volume 8, página 90 a 96, a irmã White fala um pouco acerca disto e diz que realmente heresias estavam a ser imprimidas, heresias romanas estavam a ser imprimidas na Review and Herald, já naquele tempo. E realmente os moldes para o livro já se encontravam lá dentro, prontos para imprimir essa obra diabólica que Dr. Kellogg, do qual Dr. Kellogg foi o autor, e as placas com os moldes acabam por ser desfeitas com o fogo e derreter. Isto foi
uma advertência para Dr. Kellogg, mas mesmo assim ele não aceita a advertência de Deus e segue em frente, e por ele próprio ele pega nos seus fundos, nos seus recursos, e acaba por imprimir o livro numa publicadora fora da Igreja Adventista, do qual ele imprime 3.000 cópias, e então ele espalha pelo povo adventista esse livro. O que a irmã White escreveu acerca deste assunto nós podemos encontrar em alguns livros e em alguns artigos que ela escreveu. Sabemos que ela escreveu Ciência do Bom Viver, que trata sobre este assunto. Mensagens Escolhidas, volume 1, da página 197 a 208. Ela também fala acerca disto. E também temos Special Testimonies Series B, número 2, que ela também fala. E isto tudo foi escrito em 1904, que é uma data importante, porque hoje em dia os teólogos dizem que 1898 foi um ano importante, o qual a irmã White dá um novo rumo à igreja. E nós vamos ver que isto não é bem assim, porque ela mesmo em 1904 e não só, mesmo até ao fim da sua vida, ela continua a falar as mesmas coisas que falou sempre. Vamos ver o que é que este senhor Kellogg estava a ensinar no seu livro. Vamos ler um pouco do seu livro. Agora suponha que temos uma bota diante de nós. Não uma bota comum, mas uma bota viva. E que ao olharmos para ela, vemos mini-botas se movendo pelas costuras, escorregando-se pelo calcanhar, e espremendo-se até à biqueira, e escapando pelo topo. Muitas, centenas, milhares de botas, o enxame de botas, continuamente fluindo a partir de nossa bota viva. Não seríamos levados a dizer: existe um sapateiro dentro da bota? Então também existe na árvore um poder que a cria e a mantém, um fazedor de árvores. Na árvore. O que este homem estava a ensinar, obviamente, é o que se chama uma doutrina panteísta, um ensinamento panteísta, o qual, no seu último estágio, nos leva a adorar a criação e não o Criador. Se nós dissermos que Deus está na árvore, Deus está no animal, nós obviamente vamos acabar por adorar a árvore e o animal, porque Deus está lá, então é merecedor de ser adorado e ser louvado. Isto era o que realmente este homem estava a ensinar, doutrinas panteístas, mas temos que ver porquê. Porque é que ele passou a ensinar isto? Como é que ele chegou a esta conclusão? E temos provas que nos mostram porque é que isto aconteceu. Enquanto isso, a irmã White escreve acerca disto em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 199, parágrafo 4. Diz: enquanto as teorias extraviadoras desse livro forem entretidas por nossos médicos, não pode haver união entre eles e os pastores que estão levando a mensagem evangélica. Não deve haver união enquanto não houver mudança. Então a irmã White é clara acerca disto. Ela diz claramente que o que este homem está a ensinar e os pastores e o que os pastores estavam a ensinar e o que os pastores deviam fazer, não pode haver união entre esses dois ensinos. A ideia dos erros contidos nesse livro tem-me causado grande aflição e a experiência por que tenho passado em relação com esse assunto quase me custou a vida. Então, isto é algo grave, porque a irmã White aqui, ela expressa-se de uma forma bastante clara e ela diz que o que está contido nesse livro é tão grave que praticamente ela ia-lhe custando a vida. Continuando com a irmã White, ela diz: não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demónios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Aqui ela é clara. Ela está a falar acerca de Kellogg e do seu livro. Como eu já disse, podem encontrar isto em Mensagens Escolhidas, volume 1, da página mais ou menos 197 até à página 208, onde ela trata deste assunto do Kellogg. E ela está aqui claramente a dizer: agora perante nós temos o alfa deste perigo e a ômega será de natureza mais assustadora. Então isto é alfa e ela diz que a ômega seria de natureza mais assustadora. Então
aqui já descobrimos o que é o alfa, ok? Então vamos seguir em frente para ver o que é que ela continua a dizer acerca disto. Ela diz, no livro O Templo Vivo, acha-se apresentado a alfa de heresias letais. Seguir-se-á a ômega e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Ok? Então ela aqui está a dizer claramente, mais uma vez, que o livro Living Temple encontra o alfa das heresias letais e que logo a seguir se seguiria a ômega. Nós temos que ver que o alfa é o princípio do abecedário grego e o ômega é o último, mas é o mesmo abecedário. Então nós temos que ver que esta heresia será a mesma, ok? Mas ela terá um progresso. Ela aqui tentou entrar quando a irmã White estava viva, mas a irmã White falou contra. Mas logo a seguir, aqui a irmã White diz que a ômega se seguiria. E ela também diz depois que seria de natureza mais assustadora ainda, porque não só seria a mesma coisa, mas de uma forma ainda maior, ok? Vamos seguir em frente. O Templo Vivo encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo povo. Sabia que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. Ok, no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, ela continua a falar e continua a dizer algo acerca deste assunto. E outra vez diz o alfa e o ômega. E ela fala de algo bastante importante neste momento, que é a personalidade de Deus. Ela diz para que os irmãos não devem entrar em controvérsia acerca da personalidade de Deus. Então aqui já temos uma pequena pista do que é que se trata este assunto na sua essência, ok? Que a ideia é panteísta, mas há uma base por trás disso. Isso foi o fruto. A raiz é mais profunda do que isso e temos que ir ver o que é que se passa com esta raiz de Kellogg. E ela está muito podre, de fato, e a irmã White aqui dá-nos uma pista, que é acerca da personalidade de Deus, ok? Vamos continuar em frente. Ela, numa carta, diz a ele, você, Kellogg, não está totalmente esclarecido sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como povo. Você praticamente destruiu o próprio Deus. Então, ela aqui nesta carta, ela diz que o Kellogg está confuso e não sabe acerca da personalidade de Deus. E diz que esta parte, esta doutrina, este ensinamento, esta verdade sobre a personalidade de Deus é tudo para o povo adventista e que ele praticamente destruiu a personalidade de Deus com esta teoria, ok? Seguindo em frente. Há uma conversa entre Dr. Kellogg e A.G. Daniels numa das conferências em 1902 e Dr. Kellogg fala a A.G. Daniels acerca do assunto do livro e o que é que se tinha passado acerca do livro. A.G. Daniels fica bastante preocupado com o que ele tinha ouvido acerca do livro e acerca das opiniões de Kellogg. Então ele decide escrever a Willie White, o filho da irmã White. E nesta carta nós vemos o que é que ele escreveu. Então esta carta é de A.G. Daniels para William White, o filho da irmã White, e é 19 de outubro de 1903. E A.G. Daniels diz a Willie White, filho da irmã White, ele, Kellogg, disse que por todo o tempo tinha-se preocupado em saber como explicar o caráter de Deus e sua relação com as obras criadas. Ele tem a certeza que crê apenas no que os testemunhos ensinam e no que Dr. Wagner e Pastor Jones pregam por anos. Mas ele desconfia que eles não expressaram o assunto de forma correta. Então aqui nesta primeira fase ele está aqui a tentar dizer que quer tentar explicar o caráter de Deus e que acredita nos testemunhos, que é o Espírito de Profecia, da irmã White, e acredita que no que o irmão Wagner e o irmão Jones têm vindo a pregar. Mas ele diz que não é bem isso não está certo, o que eles têm andado a pregar. E nós vamos ver o que é que eles pregam acerca, dentro de pouco tempo, o que é que os pioneiros pregavam acerca. E este homem está a dizer que não é bem assim. Eu acho que eles não estão a fazer isto como deve ser. Então, vamos ver o que é que ele continua a dizer. Então, ele, Kellogg, afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absoluta e correta. E que, por um certo momento que ele creu na Trindade,
conseguiu ver bem claramente onde estava toda a dificuldade e achou que agora podia resolver a questão satisfatoriamente. Ele me disse que agora crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E agora entende que é o Espírito Santo e não o Pai que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. Então, aqui está o centro da questão. Este homem, obviamente, quando ele escreveu o livro, ele diz que suas antigas visões da Trindade, as antigas visões eram as visões do povo adventista, o qual se engloba Irmão White e todos os pioneiros. E todo o povo adventista que eles estavam de acordo e em união acerca da divindade. Que existe um só Deus, o Pai, e que tem um Filho, que é Jesus Cristo. Ok? E então ele diz que num certo momento ele começou a acreditar na Trindade, que ele não acreditava, ele acreditava naquilo que os pioneiros todos queriam. A irmã White está englobada nestes pioneiros, pois ela era uma pioneira. E ele diz que quando ele começou a acreditar nisto, na Trindade, então ele diz que agora consegue resolver o problema. Ele diz que começou a acreditar no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses. E que ele, o Espírito Santo, é que está em todo o lado e não o Deus Pai. Ok? Então aqui, este é o centro da questão. Esta é a razão pela qual ele fez aquelas declarações, as afirmações panteístas. Porque no seu núcleo, na sua base, ele tem como doutrina a Trindade. E obviamente a Trindade é o que leva, num raciocínio lógico, é o que leva as pessoas a fazer, ok? Não há outra saída. Então, continuando, ele disse que se tivesse acreditado nisto antes de escrever o livro, ele poderia ter expressado seus pontos de vista sem dar a impressão errada que o livro agora dá. Eu coloquei diante dele as objeções que encontrei no ensino e tentei mostrar-lhe que o ensino era tão totalmente contrário ao Evangelho que não vi como poderia ser revisado alterando algumas expressões. Então o que é que este irmão, que era o presidente da Conferência Geral naquela altura, está a dizer? Ele diz claramente que Kellogg, não sei como é que tu, tentando mudar algumas expressões, podes realmente mudar alguma coisa. Porque o que tu estás a dizer é tão contrário ao Evangelho que não dá, por alterares algumas afirmações, isto não dá para realmente mudares o que tu tens no livro neste momento. E então, qual é a conclusão que eu chego? É que este homem, que era A.J. Daniels, que era o presidente da Conferência Geral, ele realmente sabia o que era o Evangelho. E quando Kellogg veio com o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, era totalmente contra o Evangelho. E eu concordo claramente. Qualquer pessoa que creia que existem 3 deuses, ou mesmo que digam que é um Deus em 3 pessoas e que são coeternas, isso completamente destrói o Evangelho. Obviamente as pessoas podem não ter o conhecimento suficiente para chegar a essa conclusão, mas eu peço-vos que estudem e continuem a estudar. Eu neste canal, pela graça de Deus, vou mostrar estes pontos todos e vou provar isto tudo para o futuro, pela graça de Deus. Seguindo em frente. A irmã White diz: dir-se-á que o templo vivo foi revisado. O Senhor mostrou-me, porém, que o autor não mudou e que não pode haver unidade entre ele e os ministros do Evangelho, enquanto ele continuar a nutrir seus sentimentos atuais. Sou solicitada a erguer a voz em advertência a nosso povo, dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Isto aqui é algo muito alarmante o que a irmã White está aqui a dizer em relação ao que encontra-se naquele livro e em relação às doutrinas desse homem, em relação à Trindade. Ela diz claramente que não pode haver união entre o que este homem está a ensinar, o autor do livro, e os ministros do Evangelho. Mas, infelizmente, hoje, o que é que nós vemos nos púlpitos? É exatamente o que este homem estava a pregar. O que este homem pregava naquela altura, que era e continua a ser hoje uma heresia letal, os pastores todos e os teólogos, todos eles ensinam isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
uma união de três pessoas coeternas, coiguais. Isto realmente é algo contrário à verdade, contrário à Bíblia. E irmão White está a dizer que não pode haver união entre esta doutrina e os pastores, os verdadeiros pastores, os ministros do Evangelho, ok? E ela diz que ela tem que levantar a voz em advertência ao povo, para não pensar que Deus se deixa escarnecer. Pois Deus não se deixa escarnecer, certamente. Continuando, estamos a concluir que o Kellogg passou a acreditar no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele foi, através dessa sua nova crença na divindade, que ele fez as declarações que fez em relação a um ensinamento panteísta. E ele envia uma carta para Butler, G.I. Butler, e ele expressa-se desta seguinte forma: até onde eu entendo sobre a dificuldade encontrada no templo vivo, é que a coisa toda pode ser resumida nesta questão. É o Espírito Santo uma pessoa? Você diz que não. Eu tinha achado que a Bíblia dizia isto pelo fato de que o pronome pessoal ele é usado em referência ao Espírito Santo. A irmã White usa o pronome ele e menciona em diversos textos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser uma pessoa nenhuma, é difícil para eu enxergar. Então o que é que este senhor aqui está a dizer? Este senhor aqui está a dizer que, pelo fato da Bíblia usar o pronome ele e a irmã White usar o pronome ele, e a irmã White, em certas dos seus livros, em certos livros, em certas escrituras que ela escreveu, ela usa uma expressão que é a terceira pessoa da divindade. Ele diz que por isto, ele apoia-se nisto. Assim ele tem razão para acreditar neste Deus Espírito Santo. Ok, vamos ver o que é que a irmã White diz. Ela diz: na controvérsia que surgiu entre nossos irmãos acerca dos ensinamentos deste livro, os que estavam a favor de lhe dar ampla divulgação diziam: encerra exatamente os pensamentos que a irmã White tem ensinado. Essa afirmativa feriu-me diretamente o coração. Senti-me acabrunhada, pois sabia que essa apresentação do caso não era verdadeira. Então o que é que a irmã White está a dizer em relação ao que este homem estava a falar? E ela respondeu. Ela diz claramente que há uns que dizem que encerra exatamente os que queriam dar divulgação a esse livro, os que aceitaram o que ele estava a falar, eles queriam dar divulgação, eles dizem, encerra exatamente os pensamentos que a irmã White tem ensinado. Mas o que é que ela diz? Ela diz que senti-me acabrunhada, pois sabia que essa apresentação do caso não era verdadeira. Então, um conselho que eu tenho para você, seja você quem for, e quando você usa o pronome ele e a terceira pessoa da divindade para defender o Deus Espírito Santo, você tome cuidado, especialmente se você for adventista e diz acreditar no que a irmã White escreveu, pois ela está a repreendê-lo, como repreendeu o Kellogg naquele tempo. Continuando. Sou compelido a falar negando a pretensão de que os ensinamentos do Templo Vivo possam ser apoiados por declarações de meus escritos. Pode haver nesse livro expressões e opiniões que estejam em harmonia com os meus escritos. E pode haver em meus escritos muitas afirmações que, tiradas do contexto e interpretadas de acordo com o pensamento do autor do Templo Vivo, ver-se-iam de acordo com os ensinamentos desse livro. Isso pode dar aparente apoio à afirmação de que as ideias do Templo Vivo estejam em harmonia com os meus escritos. Deus não permita, porém, que prevaleça esta impressão. O que é que a irmã White está aqui a dizer tão claramente? É que o que este homem estava a ensinar e o que ele acreditava, se for tirado fora do contexto, pode dar a parecer que a irmã White está a falar o mesmo que ele está a falar. Mas ela diz, Deus não permita, porém, que prevaleça esta impressão. O que é que os teólogos fazem hoje?
e o que é que o mundo hoje inteiro faz para tentar provar que existe a Trindade? Eles não só tiram completamente os textos da Bíblia fora do contexto, como também assim os textos, os escritos de Irmão White completamente fora do contexto, para apoiar esta doutrina diabólica, ok? E ela diz que Deus não permita que isto prevaleça. Infelizmente tem prevalecido, mas Deus tem levantado, pouco a pouco, o seu povo e homens que irão defender a personalidade de Deus e de seu Filho bendito. Continuando. Fazendo uma pergunta. Era a irmã White trinitariana? Será que ela cria no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Temos que fazer certas perguntas. Se ela acreditava na Trindade, como é que repreendeu o Dr. Kellogg? É uma boa pergunta de se fazer. Se a irmã White acreditava na Trindade, como é que ela repreendeu o Dr. Kellogg, que acreditava na Trindade? Isto já foi depois de 1898, o qual o mundo adventista e os pastores adventistas dizem que a irmã White deu uma volta, virou o barco. O barco ia num certo rumo, o barco é a igreja, e o barco ia num certo rumo e ela, através dos seus escritos, virou, especialmente dos escritos que se encontram no livro O Desejar Todas as Nações. Então os teólogos dizem que ela, através de certas afirmações, virou o barco para a doutrina da Trindade. Pois antes, todo o povo cria em Pai somente como Deus e Filho como Filho de Deus, ok? Sendo, obviamente, Deus, porque é o Filho de Deus. Ok, então, será que ela acreditava na Trindade? Porquê é que ela repreendeu o Dr. Kellogg, então? Isto é uma pergunta boa de se fazer. É óbvio que ela não acreditava na Trindade, por isso ela repreendeu o Dr. Kellogg. Outra pergunta é, foi Deus que disse a ela para o repreender? Sim, nós encontramos nesse livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, onde ela ela escreve claramente que Deus lhe disse, enfrentai-o, enfrentai-o. Então Deus mandou ela enfrentar este homem. Porquê é que Deus mandou enfrentar este homem se a doutrina da Trindade e ele estava a tentar expressar algo que é verdade, que é a Trindade, porquê é que ela iria ir contra este homem? Obviamente ele não estava a falar da verdade. E ela sim estava a tentar defender a verdade, que é o Pai e o Filho. E continuando com mais uma pergunta, diz, porquê é que Deus a inspirou a opor-se à Trindade se essa doutrina é verdadeira? Outra vez, a gente já tocou nisto um ponto, mas é algo, é uma questão lógica racional e nós temos que ser lógicos e racionais. Não podemos ser simplesmente tentar filosofar tudo e entrar em questões que depois dizemos que é um mistério. É um mistério, nós não sabemos. Não. As coisas que foram-nos reveladas estão reveladas para nós e nossos filhos. As coisas que não nos são reveladas pertencem a Deus. Mas isto é revelado claramente na Bíblia. A divindade. Que Deus tem um Filho bendito que chama-se Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Pai. Então, se ela acreditava na Trindade, só podemos chegar a uma conclusão. Ela era uma falsa profetisa, pois ela acreditava em algo e então, pelos seus escritos, combatia o que acreditava. Isso faz dela uma falsa profetisa. Continuando. Ela, numa carta, escreve a Dr. Kellogg. Suas ideias são tão místicas que são destrutivas à substância real. E as mentes de alguns estão-se confundindo em relação ao fundamento de nossa fé. Se você permitir que sua mente se torne assim desviada, você dará um molde errado ao trabalho que nos fez o que somos, adventistas do sétimo dia. Então o que é que ela diz aqui? Ela diz que ele está a trabalhar, está a destruir a substância real e o fundamento de nossa fé, e é isto que nos faz adventistas do sétimo dia. Do que é que se trata aqui? É a personalidade de Deus e de seu Filho. Ele está a tentar tocar, este homem estava a tentar tocar em algo de veras muito importante. Realmente é um dos pilares. Obviamente tem que ser. Qualquer crença, qualquer denominação, qualquer religião, a primeira coisa é definir Deus. E o que é que Ele é? Não definir como os homens definem, mas de acordo com as suas escrituras sagradas e tentar saber o que é que adoramos. Então isso é uma base. Isso é uma base. Então
ela está aqui a dizer que é um dos fundamentos da nossa fé e é o que faz os adventistas o que eles são. E este homem estava a tentar destruir isto. A personalidade de Deus, através da sua nova crença, que ele passou a acreditar que era a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok. Então vamos ver quais é que são os fundamentos que a irmã White estava a falar. Pois ela, nessa altura, falava de fundamentos e que este homem estava a tentar destruir os fundamentos. Temos que ver quais é que são esses fundamentos naquela altura. E também temos que ver o que é a Trindade. Pois muita gente, infelizmente, não sabe o que é a Trindade. Tem um conceito errado, mas agora vamos explicar bem o que é a Trindade para que você fique bem claro na sua mente. Talvez você até possa acreditar na Trindade e não saiba o que é, mas agora que vai ouvir a definição correta, que Deus lhe toque no seu coração através do seu Santo Espírito e que você possa vir a acreditar na verdade, que é: esta é a vida eterna, te conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a seu Filho Jesus Cristo. Então vamos ver o que é a Trindade. A Trindade Católica, no Credo Atanásio, o qual é sustentado hoje por eles, diz: a fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Porque uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. E nesta Trindade não há nem mais antigo e nem menos antigo, nem maior nem menor, mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. Ok? Este é o credo da Igreja Católica e nós vemos aqui alguns símbolos, o qual tem aqui 3 círculos, e depois diz que um não é o outro não é o outro, e o outro não é o outro. Depois temos aqui outro símbolo, o qual apresenta uma cruz, uma mão e uma rola, simbolizando aparentemente o Espírito Santo. De facto, isto são símbolos do oculto, do paganismo. Nós vemos que 3 símbolos representam as 3 fases do Sol: o nascer do Sol, o Sol do meio-dia e o pôr do Sol. E esses 3 círculos em fusão, em união, criam um símbolo no meio, que chama-se a triquetra, que por algum ângulo se pode ver 3, 6, 6, 6, 6. E de fato é um símbolo que é usado no paganismo, no ocultismo. Temos aqui outra forma de expressar, onde encontra um triângulo e 3 círculos outra vez, representando a adoração ao Sol, os 3 círculos, e o triângulo também é do oculto. O triângulo, de fato, tem um ângulo de 60 graus nas 3 partes, e obviamente 666 podemos deduzir o 666 daí, e é isto que o ocultismo faz, e os mundos antigos também o faziam. Desde a Babilónia, o triângulo é usado, vemos as pirâmides, vemos tudo isto, todo este simbolismo. Aqui temos o Senhor Bispo de Roma, com o símbolo na sua fronte, com os 3 círculos em união, e depois tem o símbolo que representa a Trindade, que é a triquetra. E depois lá em cima temos as 3 fases do Sol, temos o triângulo. Então existem várias maneiras de provar que isto é um símbolo pagão e do oculto. Aqui temos um pentagrama, uma estrela, que pode ser invertida, que é completamente oculto. E no meio temos o símbolo da triquetra, e existem várias formas de representar. E obviamente aqui, que é o mais interessante para mim, é que vemos este livro do lado direito, chama-se The Trinity, que é um livro escrito por 3 autores da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, uma universidade adventista. Eles, obviamente, 3 autores, são 3 pessoas na divindade, aparentemente, o que eles dizem. Então, parecia-lhes bem eles juntarem-se 3 e em cooperação escrever um livro. Mas o que é interessante é o símbolo que eles usam na capa do livro. Descaradamente um símbolo oculto do paganismo, da Trindade Católica, e ainda por cima os círculos ainda têm chamas de fogo, adoração ao Sol completa, descarada, para todo o mundo ver, sem pudor nenhum. É
é descarado. Estes homens não têm nada a esconder. O povo está a dormir, obviamente. Continuando. É a Trindade Adventista diferente da Trindade Católica? Obviamente não é. E nós podemos ver porque é que não é. Existe aqui a segunda crença dos fundamentos, das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, que diz: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade ou uma união de 3 pessoas coeternas. Se nós formos ver o credo Atanásio, como ainda há bocado vimos, eles dizem o mesmo. Mas as 3 pessoas são coeternas e iguais entre si. Ok, aqui a palavra-chave, como está em vermelho, obviamente dá para ver, é coeterno. Porque o que é que acontece? Meus amigos, minhas amigas, irmãos, irmãs, simplesmente quando a gente diz que é coeterno, eles são iguais em tudo. Então não há, como o credo Atanásio diz muito bem, não pode haver um mais velho, nem um mais novo, nem um menor, nem um maior. Então são todos iguais. Obviamente, quem tem filhos sabe que o pai veio primeiro. O pai é primeiro e o filho vem a seguir. Então, dizendo que são 3 pessoas coeternas, isso destrói a personalidade de Deus totalmente, porque destrói o pai e destrói o filho. Então, aqui é o problema. A segunda crença adventista diz que são coeternos. Então, o pai e o filho não existem. É uma metáfora. Uma metáfora é algo que é um simbolismo, é uma representação, não é real, ok? E isto é o que eles realmente dizem, descaradamente. Vamos ver um pouco mais à frente. Vamos seguir. Aqui o Instituto Bíblico de Pesquisa Adventista, o autor Ángel Manuel Rodrigues, a 11 de 2015, ele diz o seguinte: em quinto lugar, a imagem pai-filho não pode ser aplicada literalmente ao relacionamento divino pai e filho dentro da divindade. O filho não é o filho natural e literal do pai. Uma criança natural tem um começo, enquanto dentro da divindade o filho é eterno. O termo filho é usado metaforicamente quando aplicado à divindade. Aqui, ok, se fosse algum homem normal, um mero pastor, mesmo por mais mal que fosse, a dizer isto, ou um mero membro da igreja, ok, a gente talvez não pudesse levar isto tão seriamente, mas o fato é que este Instituto Bíblico de Pesquisa Adventista, ele é o órgão o qual foi levantado para garantir que as doutrinas adventistas estão de acordo com a Bíblia, pois é um instituto bíblico. E então não é qualquer homem que está aqui a falar, mas sim é alguém importante e isto representa a igreja. Isto é o porta-voz, é a face da igreja, este instituto. Então a igreja diz, a organização adventista, a instituição diz que o filho não é o filho natural e literal do pai. O termo filho é usado metaforicamente. Ok? Então esta é a posição da igreja adventista. O filho não é o filho literal do pai, ok? Mas é uma metáfora, ok? Seguindo em frente. A irmã White diz: Satanás está determinado a que os homens não vejam o amor de Deus, que o levou a dar seu filho unigênito para salvar a raça perdida. Pois é a bondade de Deus que leva os homens ao arrependimento. Oh, como havemos de ser bem-sucedidos em pôr diante do mundo o profundo, precioso amor divino. Como é que fazemos isto? Pergunta a irmã White. É fácil. Ela diz claramente na primeira parte que ela cita este parágrafo, ela diz claramente o que é que temos que fazer. Ela diz que o que levou o pai a dar o seu filho unigênito para salvar a raça perdida. Esta é a chave para salvar. Nisto está contido todo o poder para converter o mundo inteiro. O amor de Deus ao dar o seu filho para salvar a raça perdida. Mas agora eu faço-lhe uma pergunta. Eu, neste presente momento, não tenho filhos. Será que eu podia dizer: eu amo o mundo de tal maneira que eu dou o meu filho unigênito? Se eu não tenho filhos, como é que eu posso fazer esta afirmação? Como é que a Bíblia pode dizer:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, não pereçam, mas tenham vida eterna. Esta afirmação da Bíblia é falsa. Temos que concluir se vamos acreditar no que o Instituto Bíblico diz e o que os teólogos dizem e o que os pastores dizem, o qual eles dizem que Jesus não é o Filho literal de Deus, nem o Filho natural, mas sim é uma metáfora, é só uma encenação, é só um papel, é só um título que ele tomou sobre si. Então, quando Deus diz que Deus amou o mundo de tal forma, não podemos acreditar nisto, meus irmãos e minhas irmãs. Temos que acreditar no que os homens dizem. Não, não façam isso. Acreditem na Bíblia. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Eu, para dar algo, tenho que ter algo. Deus, para dar algo, ele tinha que ter algo. Antes de Jesus vir ao mundo, ele já era Filho de Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus. Desde o primeiro instante, o qual ele procedeu do Pai, o qual ele saiu do Pai. Desse primeiro instante, ele é o Filho de Deus. Pois ele saiu do Pai, ele nasceu do Pai. Ele proveio do Pai. Ele saiu do Pai, ok? Então, não podemos acreditar no que estes homens dizem, mas sim no que a Bíblia diz, obviamente. Porque a Bíblia fala de uma coisa e estes homens falam outra. E Irmão White aqui diz claramente que temos que apresentar o amor de Deus ao mundo e realmente eu concordo. Esta mensagem de que Deus deu o seu Filho literal para salvar a humanidade tem um poder para converter o mundo inteiro. Mas se nós acreditamos que são três amigos que combinaram entre si: eu sou o Pai, tu és o Filho e tu és o Espírito Santo, e nenhum é o Pai, nem o outro é o Filho, nem o outro é o Espírito Santo, e eles decidiram vir e salvar a humanidade, mas são só simplesmente três comparsas, três amigos, três companheiros, aí não há amor nenhum. Porque se eu amo alguém, eu vou e morro por aquela pessoa, não digo ao outro para ir morrer. Mas, como Deus não pode morrer, na verdade bíblica, Ele realmente enviou o seu Filho. E isso, há um grande amor aí, quando nós vemos que Deus tem um Filho, um só, e Ele amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para nos salvar. Isso realmente é amor. Seguindo em frente, diz: os anjos foram expulsos do céu porque não queriam trabalhar em harmonia com Deus. Caíram de sua elevada condição. Porque queriam ser exaltados. Chegaram a exaltar-se a si mesmos, esquecendo-se de que sua beleza pessoal e de caráter provinha do Senhor Jesus. Este fato, os anjos caídos queriam obscurecer, que Cristo era o Filho unigênito de Deus, e chegaram a considerar que não deviam consultar a Cristo. O que é que Irmão White diz que é um fato? Que os anjos caídos no céu queriam obscurecer e querem hoje. Satanás odeia esta verdade. É que Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ok? Cristo é o Filho de Deus. Não duvide disso nunca. Pois isso é a base de todo o Evangelho. É a base de todo o universo. É o elo que liga todo o universo. Entre Cristo, Deus e todos os seres. Em todo o universo. Então, nunca duvide que Cristo é o Filho verdadeiro e unigênito de Deus. Literalmente, procedeu do Pai, veio do Pai. E este fato, diz aqui Irmão White, que os anjos caídos, influenciados por Satanás odeia esta verdade, porque ele também queria ser filho de Deus. Eles tentam obscurecer isto. Obviamente, eles fazem muito bem, porque o mundo inteiro hoje acredita na Trindade. E os que não acreditam, acreditam em vários deuses, em mestres e por aí afora. Continuando, nós vemos que a Bíblia diz, em 1 João 2, 22 ao 24, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Pai e no Filho. Então o que é que aqui a Bíblia diz? João diz aqui claramente. A Bíblia diz que é o anticristo aquele que nega o Pai e o Filho. Quem é que nega o Pai e o Filho? A doutrina da Trindade completamente nega o Pai e o Filho, pois eles são coeternos. Então não pode haver nem Pai nem Filho. Então esse é o espírito de Satanás, é o espírito do anticristo.
que nega o Pai e o Filho. E Jesus, João aqui diz claramente, se nós permanecermos no que a Bíblia diz, nós permaneceremos no Filho e no Pai. Então vamos permanecer na palavra e não nas doutrinas dos homens, nas tradições, nas filosofias, ok? Vamos permanecer na palavra, firmes. E continua a dizer, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! A minha comunhão também é com o Pai e com o seu Filho. Aleluia! Que Deus seja louvado. Não existe mais ninguém a ser adorado, a ser louvado. E a comunhão verdadeira é com o Pai e com o Filho. Vemos isto através da Bíblia e através dos escritos de irmão White. Em Mateus 16 até ao 18, Jesus diz: E Simão Pedro respondendo disse: E tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não o revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este episódio é muito interessante, pois Jesus pergunta aos discípulos quem é que o mundo pensava que ele era. Uns dizem que era o Elias, outro João Batista, outros dizem que era um dos profetas. Então Jesus vira-se para eles e pergunta a eles especificamente. E Jesus está a perguntar a você também hoje, especificamente, quem é que é Jesus para você? Então Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, do Pai, ele diz claramente que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus vivo. Então Jesus vira-se para ele e diz que o Pai revelou isso a ele e que sobre esta declaração que Pedro tinha feito, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta declaração ele iria edificar a sua igreja e que as portas dos infernos não iriam prevalecer contra ela. Então o que é que eu posso concluir? Que a igreja de Cristo obviamente acredita que Jesus é o Filho literal de Deus. Ok? Pois Jesus, Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo a dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo e que ele era o Cristo. E Jesus logo a seguir diz que sobre isto que acabaste de dizer, que eu sou o Filho de Deus e o Cristo, sobre isto eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja de Deus acredita que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Obviamente, todas as igrejas que não acreditam que Jesus é o Filho do Deus vivo, essas igrejas não são a igreja de Cristo. Agora você pense e conclua o que você quiser. Seguindo em frente. Quais eram os fundamentos da fé adventista no ano 1903, quando a irmã White fez estas declarações acerca do livro O Templo Vivo? Vamos passar aqui por um pouco só, porque são muitas. Isto teria que ser outro estudo e será feito pela graça de Deus no futuro, o qual nós provamos que os pioneiros, a irmã White, todos eles escreviam contra a divindade católica, que é a Trindade. Então, isto será para outra altura, obviamente. Vamos ler agora o que é que ela diz aqui. Onde encontramos segurança, senão nas verdades que o Senhor nos deu nos últimos 50 anos? Isto foi escrito em 1903, então, depois do livro de Já Todas as Nações, que foi em 1898. Então ela está aqui a dizer, até aquele ponto, 1903, se voltarmos 50 anos para trás, vemos que foi quando a igreja foi fundamentada e foi começada. Até aquele ponto, 1903, estas verdades são a segurança, ok? Ela diz a segurança do povo. Então, obviamente, ela até 1903 não tinha mudado nada, porque esta declaração completamente destrói o que os teólogos dizem, que ela virou o barco com o livro de Já Todas as Nações. Seguindo em frente. Quando o homem vier para mudar um alfinete, um fundamento que Deus estabeleceu por seu Espírito Santo, permita que os homens de idade que foram os pioneiros no nosso trabalho falem claramente e permitam aqueles que estão mortos também falem, reimprimindo os seus artigos em nossas revistas. Focalize os raios da divina luz que Deus tem dado, como Ele tem guiado seu povo passo a passo no caminho da verdade. Essa verdade prevalecerá no teste do tempo e da experiência.
isto foi escrito em 1905 e aqui basicamente a irmã White está a dizer que estes homens, os pioneiros, devem ser reimprimidos, o que eles escreveram, e nós devemos de ir e voltar atrás e ver o que é que eles andaram a escrever e aprender deles. Isto é 1905, mais uma vez, eu tenho que frisar estas datas porque vou frisar isto outra vez. Os teólogos adventistas dizem que a irmã White virou o barco, ok? Ela virou o barco em 1898, com o Desejar de Todas as Nações. Que certas afirmações são trinitárias e que ela começou a passar, evoluiu a seu conhecimento acerca da divindade, então deixou de acreditar no Pai e no Filho somente, mas ela introduziu ali o Deus Espírito Santo. Ok? E ela aqui está a dizer claramente que em 1905, isto são 7 anos depois do livro O Desejar de Todas as Nações, ela continua a dizer que o que estes homens escreveram, os pioneiros, deve ser reimprimido, deve ser reeditado e nós devemos de ir e pesquisar. Então, o que eles escreveram era completamente contra a Trindade. Como é que uma coisa consegue se conjugar com outra, dizendo que ela virou o barco em 1898, com já todas as nações, e com esta afirmação, eu não consigo. Eu prefiro acreditar que ela nunca passou a ser trinitariana, passou a acreditar na Trindade, mas que o que está escrito como a expressão a terceira pessoa da divindade tem que ser mais estudada profundamente e mais entendida com olhos espirituais e não carnais. E então vamos entender que ela está a falar de Jesus Cristo como a terceira pessoa da divindade e não como o Deus Espírito Santo, o qual não existe, mas outra pessoa de fato está no lugar desse tal Deus Espírito Santo tomando o louvor, ok? Seguindo em frente. James White, ou Tiago White, marido de Ellen White, e 3 vezes presidente da Conferência Geral, órgão máximo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se expressou nos seguintes termos acerca da Trindade. Eles tornarão seus ouvidos para longe da verdade e se voltarão para fábulas. Aqui temos que mencionar a Trindade, que contraria a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Obviamente, ele sabia bem do que é que estava a falar. Estes homens eram inspirados pelo Espírito de Deus e ele claramente aqui diz o que é que se passa, como eu já ainda há bocado falei um pouco, é que havendo uma união de 3 pessoas coeternas, nenhuma sendo mais velha, nem outra menos velha, nós temos que destruir o relacionamento entre pai e filho. E destruindo isso, nós estamos a destruir a personalidade de Deus, ok? E é isto que Tiago White está aqui a expressar. Ele continua e ele diz: o pai era maior do que o filho, na medida em que ele era o primeiro. O pai era o primeiro, obviamente. O filho era igual ao pai, por ter recebido todas as coisas do pai. Obviamente esta afirmação é completamente anti-trindade, anti-trinitária, pois ele diz que o pai era maior que o filho e que ele era o primeiro. E que o filho era igual ao pai. Mas porquê? Porque ele recebeu tudo do pai. Então isto vai contra a visão da Trindade. Então, obviamente, este homem hoje em dia é chamado de herege perante os teólogos adventistas e perante todo o mundo que crê na Trindade, infelizmente. Mas ele aqui claramente diz que o pai era primeiro e que, obviamente, por isso é que Jesus é o filho. Ele saiu do pai. Então, ele por isso ter recebido todas as coisas do pai. John Nevins Andrews diz: a doutrina da Trindade que foi estabelecida na Igreja pelo Conselho de Niceia, DC 325, esta doutrina destrói a personalidade de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. As infames medidas pelas quais foi forçada sobre a Igreja, que aparece nas páginas da história eclesiástica, pode muito bem causar aos que creem nessa doutrina que corar. Realmente, esta doutrina já derramou muito sangue. 3 povos foram arrancados. Se vocês conhecem a profecia de Daniel 7, fala dos 3 povos, dos 3 chifres que iriam ser arrancados. Estes 3 povos eram arianos. Eles completamente não acreditavam que Deus era uma trindade, mas sim que havia o Pai e o Filho. Ok? E eles foram completamente destruídos, dizimados, arrancados da terra, por crerem em algo diferente. Por não crerem na mentira, mas crerem na verdade. E, obviamente, ele aqui também diz que esta doutrina destrói a personalidade de Deus, mais uma vez. E ele continua a dizer que
Deus é a origem e a fonte da imortalidade. É claro a partir da declaração de Paulo. Ele fala assim de Deus Pai. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Esse texto está, evidentemente, projetado para ensinar que o Deus autoexistente é o único ser que, de si mesmo, possui essa natureza maravilhosa. Outros podem possuí-la como derivada dele, mas ele sozinho é a fonte da imortalidade. Nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte desta vida para nós. Pois, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho, para ter vida nele mesmo. João 5,26. O que é que Andrews aqui fala claramente? Ele diz que só Deus, o Pai, só Ele tem esta vida, só Ele é imortal, ok? E Ele pode dar aos outros, tal como Ele deu ao seu Filho. E, de facto, tal como Ele vai dar aos salvos. Então, esta vida pode ser dada. E Ele diz claramente aqui que Ele é a fonte, sozinho, diz, como derivada dele. Outros podem possuí-la como derivada dele, mas Ele sozinho é a fonte da imortalidade. O que é que este homem... acham que este homem acreditava em alguma trindade? Não. Ele claramente diz que Paulo está a falar, ele fala assim de Deus Pai. Diz que ele só... que aquele que tem, ele só a imortalidade, é o Pai, ok? Jesus tem por ele mesmo, mas foi-lhe dada pelo Pai, ok? Vamos seguir em frente. J.N. Lothborough diz: esta doutrina da Trindade foi trazida para a Igreja ao mesmo tempo que a adoração de imagens e mantendo o dia do sol, que é o domingo, e é mais uma doutrina persa remodelada. Concordo claramente, vem da Babilónia. A primeira doutrina da Trindade, ou a primeira versão da Trindade, foi Nimrod, Semiramis e Tammuz, e até hoje vem claramente até aos dias de hoje, e inclusive no povo de Deus, na instituição de Deus, na Igreja de Deus. O Espírito de Deus é falado nas Escrituras como representante de Deus. O poder pelo qual Ele trabalha, a agência pela qual todas as coisas são mantidas. Isso é claramente expresso pelo salmista. Salmos 139, 7 a 10. Aprendemos com essa linguagem que, quando falamos do Espírito de Deus, estamos falando de sua presença e poder. Aqui Lothborough diz claramente que, quando falamos do Espírito de Deus, estamos a falar da sua presença, do seu poder. A presença de Deus, o Pai, não é mais ninguém à parte dele, mas é Ele próprio. É o próprio Deus. Quando estes pioneiros estão aqui a dizer que a presença de Deus é o próprio Deus, o Pai. Quando dizemos que o Espírito Santo está aqui, o Pai está aqui conosco, ok? Seguindo em frente. Uriah Smith diz: as Escrituras em nenhum lugar falam de Cristo como um ser criado, mas, pelo contrário, declaram claramente que Ele nasceu do Pai. O que demonstra que Cristo não é um ser criado. Mas, enquanto filho, ele não possui uma coeternidade da existência passada com o Pai. O início de sua existência, como o que nasceu do Pai, antecede toda a obra da criação, em relação ao qual ele se posiciona como Criador conjunto com Deus. Uriah Smith aqui diz claramente que Jesus Cristo nasceu do Pai e, obviamente, ele não é um ser criado, mas ele saiu do Pai. Ele procedeu do Pai. Ele nasceu do Pai. Temos uma boa representação disto com Adão e Eva, a qual Eva sai de Adão e depois é formada. Ela não foi criada como Adão foi, mas foi formada a partir de uma costela de Adão. E essa é uma representação ótima. E não pensem que isto é ao calhas que Deus fez isso dessa forma, porque não é, mas sim para representar o que aconteceu entre o Pai e o Filho nas eras da eternidade, nos dias da eternidade. Então ele continua claramente e diz que, na passagem que eu acabei de ler, que o início de sua existência. Então Jesus teve um início, obviamente que teve, pois ele é o Filho e o Pai existiu sempre e Jesus apareceu em um certo momento.
Disso não faz Jesus um ser criado ou não faz Jesus menos Deus. Continua a ser exatamente o mesmo. Deus e completamente o Filho de Deus, isso faz de Deus. Continuando, ele diz: Deus sozinho é sem começo. Na primeira época em que um começo poderia ser um período tão remoto que, para as mentes finitas, é essencialmente eternidade, apareceu a palavra. João 1:1. Assim parece que, por algum impulso ou processo divino não criação, conhecida apenas pela onisciência e possível apenas para a onipotência, o Filho de Deus apareceu. E então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o aflautos divino e meio de seu poder, representante deles ambos, também existia. Então, eu acho que isto aqui expressa muito bem, não vale a pena comentar sobre isto. Aqui o irmão Smith diz claramente o que é que se está aqui a passar, que por algum processo divino, não criação, Jesus Cristo apareceu e o Espírito Santo, o qual é o Espírito de Deus, e o Espírito de Cristo, que é o representante deles ambos, também existia nesse processo. Então, é bem claro que isto é completamente anti-trindade. E.J. Wagner diz: sabemos que Cristo procedeu e veio de Deus, João 8,42, mas estava tão longe nas eras da eternidade que está muito além da compreensão da mente do homem. Mais um pioneiro a dizer claramente que Cristo procede do Pai e, obviamente, estes homens vão buscar estas ideias à Bíblia. Ele dá um texto e existem vários outros o qual confirmam o mesmo. E ele diz, mais uma vez, em Romanos 8:9, ele diz assim: aqui achamos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito de Cristo. Mais uma vez, o Smith diz a mesma coisa, Uriah Smith. Aqui o Wagner diz claramente a mesma coisa e, obviamente, ele dá um texto que é irrefutável, o qual qualquer pessoa sincera vai ver que Paulo ali usa no intermédio, num trocar de palavras, o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, o qual ele, noutra passagem, diz que existe só um Deus, um só Senhor e um só Espírito. Então, este mesmo Espírito de Deus, Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito, partilhado por eles dois. Ok? De fato, é a vida de Deus. Seguindo em frente, diz: devemos repetir as palavras dos pioneiros em nosso trabalho. Que saibam o que estou para procurar a verdade, como um tesouro escondido, e os que trabalharam para estabelecer as bases de nossa obra. A palavra que me é dada é: deixem que estes homens que escreveram no passado sejam reproduzidos. Enquanto eu baixei o papel e eu disse: estes artigos devem ser reproduzidos. Há verdade e poder neles. Homens falaram enquanto movidos pelo Espírito Santo. Deixe as verdades que são o fundamento da nossa fé ser mantidas diante do povo. Mais uma vez, meus irmãos, aqui isto é em 1905. Minhas irmãs, isto é em 1905. Aqui diz claramente que ela quer que o que estes homens escreveram, os pioneiros, que seja mantido e que seja reproduzido, que nós possamos ir para trás e voltar a estudar e a aprender destes homens. E ela diz claramente que estes homens eram movidos pelo Espírito Santo. Como é que nós podemos dizer que estes homens estavam errados? Temos que dizer que esta senhora estava errada e que ela não é a profetisa de Deus. Temos que concluir isto. Eu prefiro acreditar que eles estavam certos, que a Bíblia está certa, que a irmã White é a profetisa de Deus e fica tudo muito claro. E não acreditar em homens que são movidos por doutrinas e por sentimentos carnais e por mentes carnais e acreditar no que a palavra diz e os pioneiros dizem, ok?